E o Senhor vem falar com a igreja em Jonas, capítulo 4, no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. O que o Senhor Deus fez nascer? Uma aboboreira. Isso, uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho. O que Deus enviou? Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. O que Deus mandou? Pode ser uma dúvida para tanta gente. O que seria esse vento calmoso, né? Então vou abrir esse parênteses aqui para explicar. Naquele lugar tão quente onde Jonas estava, tudo o que ele precisava era de um vento não calmo não, mas um vento bravo mesmo, um vento forte. Mas quando a Bíblia diz vento calmoso, é a mesma coisa que dizer um vento seco e quente. Então esse é o vento calmoso, é um vento que queima, oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Olha como é que o negócio estava lá, estava quente mesmo, estava bravo. E o que aconteceu então? Ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo assim: melhor me é morrer do que viver. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim, queridos. Amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor. Glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. E os irmãos podem sentar-se. Amém, queridos. Olha aqui, meus amados. Jonas é um personagem muito interessante. Ele tem um livro com o nome dele na Bíblia, e a sua história é bem conhecida por tanta gente. Uma história marcada por aquele episódio do peixe. O peixe que engoliu e depois vomitou o Jonas lá numa terra onde Deus queria mandá-lo. É muito bom que a gente aprenda através da história de Jonas. Muito bom, porque alguns traços da personalidade de Jonas que a gente pode observar pelo seu livro, um livro curto, é verdade, mas já mostra muita coisa. Em certos aspectos, nós somos muito parecidos com o Jonas. E eu digo isso acreditando que estou falando da maioria dos que estão aqui, se não todos. Eu quero falar um pouquinho dessa primeira parte do livro que apresenta quem é o Jonas. E mesmo que você conheça, pense sobre isso. O quanto a gente também faz tantas vezes as coisas como Jonas fez. Bem, ele era um homem temente a Deus, como muitos que estão aqui também são. Você teme ao Senhor, não teme, irmãos? É o temor no sentido de respeitar, de considerar, não é de ter medo, não. Temor no sentido de respeitar, de levar a sério. Então, ele era assim também. Deus falava com ele, então, ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus. E nessa parte, eu creio que muitos se parecem com ele também. Aí Deus vai dar um trabalho a ele, e nessa questão de trabalhar para o Senhor e de participar da obra do Senhor, ele queria fazer, como muitos aqui também desejam fazer isso, desejam ser participantes da obra do Senhor.
Eu me lembro quando me converti, eu ia numa igreja lá em São Paulo, uma igreja pequena, bem verdade, mas tinha os irmãos que pregavam, os outros que cantavam, alguns davam testemunho, e eu achava tudo muito bonito. E desde o começo, nos primeiros cultos que eu comecei a participar, eu tinha vontade de fazer alguma coisa também. Eu tinha aquele desejo de participar, só que eu não sabia fazer nada. Não conhecia nada da palavra, não tinha nenhum contato com as coisas de Deus, eu estava distante, mas a vontade estava ali. Jonas nunca perdeu a vontade de fazer, mas a questão do Jonas é a nossa questão também, porque quando Deus estava revelando para o Jonas um propósito para a vida dele, aí a coisa pegou, e com a gente também é assim. Vai tudo muito bem, até que a gente tem que entender, e até que a gente tem que se envolver com o propósito que Deus tem na nossa vida. E o propósito que Deus tinha na vida do Jonas é um que Ele tem na nossa vida também, está relacionado à pregação do Evangelho. E você pode perceber, meus amados, a gente vai bem, a gente flui bem, até que estamos aprendendo alguma coisa boa para nós, até que nós também podemos fazer algumas coisas boas para os nossos irmãos. Nós gostamos de falar da mesa, nós gostamos de falar da comunhão, nós gostamos de entender que os irmãos que passaram por grande necessidade estão testemunhando aqui agora, e nós ficamos felizes com isso. Quando percebemos uma movimentação, por exemplo, feito essa que começou hoje na inspiração de uma das nossas irmãs, Gabi, ela me disse: pastor, o que você acha de todo domingo a gente orar por uma das áreas ministeriais da igreja, como nós fizemos naqueles cultos de consagração? Eu falei: ótima ideia, porque, amados, nós precisamos mesmo das orações da igreja. Cada um que participa nestas áreas ministeriais tem luta contra o inferno, em todas elas. Nenhuma é fácil dos irmãos, sobre cada pessoa que trabalha numa destas áreas ministeriais, para sermos capacitados, para termos forças, para sempre, fluirmos segundo os propósitos que Deus manifesta na vida de cada um de nós, através destas áreas ministeriais. Como foi hoje a de estudo, todo domingo nós vamos orar por uma das áreas. Agora, queridos, quando Deus revela o propósito dele para o Jonas, ele quis fugir. Ele fez exatamente como nós fazemos. Pode ver, a gente vai bem em tudo aquilo que eu falei, mas quando se trata de pregar, irmãos, sejamos muito francos. Vamos ser sinceros. É difícil ter alguém que goste de pregar. É difícil ter alguém que assim faz isso com tanta naturalidade. Existem, mas é muito raro. É raro de se ver. Quando Deus disse, vai pregar para os ninivitas, a coisa piorou mais ainda. Por quê? Porque ele não gostava dos ninivitas, e na verdade haviam razões para que ele não gostasse, porque era um povo realmente muito cruel, um povo que não merecia. E se nós não gostamos de pregar nem para aqueles que estão bem perto da gente, que nós amamos, imagine então, quando Deus te chama para pregar para alguém que você não gosta, que você entende que não merece. E foi isso que aconteceu com Jonas. E por isso nós somos, nesse aspecto da vida de Jonas, muito parecidos com ele. Porque ele queria trabalhar para o Senhor, mas ele não queria ir para Nínive. Então ele diz, eu vou para Tarsis. Em outras palavras, eu vou fazer a obra do Senhor do meu jeito. Eu não quero ficar de fora, eu quero participar, mas eu vou participar sim. Eu vou para um lugar melhor. Eu vou para Tarsis. Um lugar mais tranquilo, um lugar onde tem gente que vai me valorizar, tem gente que eu vou poder alcançar, e o meu coração vai estar aberto. E o que ele faz então? Ele vai para lá. Queridos, olha, toda pessoa que decide viver do seu próprio jeito, toda pessoa que coloca o seu desejo, mesmo que seja um desejo bom, como por exemplo, pregar em Tarsis, fazer alguma coisa, mas que não está alinhado com o propósito de Deus, está sujeito às tempestades. Então vamos começar a prestar atenção. A tempestade chega e você fala, por que Deus está permitindo que eu passe por essa tempestade? É uma pergunta boa.
É uma pergunta boa. O problema é que muitas vezes você não tem a resposta. Você cria uma resposta para você mesmo. E alguns criam uma resposta da seguinte maneira: acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus não tem nada para mim, mas é o contrário, Ele tem. Vocês estão entendendo isso? Ele tem, só que é você quem está fora. Olha, a gente vê uma parte aqui da história de Jonas no começo, que diz assim que ele fugiu de diante da face do Senhor. Isso está aqui no versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Presta atenção numa coisa. Alguns podem pensar assim: ele não queria a presença de Deus, ele queria ficar longe de Deus. Mas não é isso. Ele não estava fugindo de Deus, ele estava fugindo do propósito que Deus tinha para ele. Talvez isso seja o seu caso. Você não quer estar longe de Deus. Você sabe que a presença do Senhor na tua vida é importante. Mas talvez você não está fugindo dele, talvez você não esteja fugindo dele, mas você esteja fugindo do propósito que Deus tem na tua vida. Amém? Por quê? Porque você acha difícil, porque você não concorda, porque segundo o teu próprio julgamento, isso vai ser ruim, isso vai ser difícil, isso vai atrapalhar a tua vida, isso vai acabar com os teus planos, você não vai mais poder fazer ou ser aquilo que você quer, só porque Deus está te mandando para um lugar que você pensa que é difícil. Quem está me entendendo aí? Faz um sinal. E assim foi, tudo bem, veio a tempestade, ele foi jogado no mar, vem o peixe, engole o Jonas, vai lá para o fundo do mar, e dali do fundo do mar ele ora e diz: Senhor, estou morrendo mesmo, então minha vida está nas tuas mãos. O Senhor ouviu a oração do Jonas e vomitou o Jonas aonde? Em Nínive. Pronto. Eu creio que você, nessa parte aí, já entende bem tudo o que aconteceu. Mas aí acontece uma coisa, irmãos, que a gente muitas vezes não considera. Quando se trata de pregar o evangelho a toda criatura, para aquele que crer e for batizado ser salvo, essa parte aí, normalmente, a gente não prega para ninguém, porque a gente pensa que não entende muito da palavra, que a gente pode estar falando bobagem, que a gente não tem a capacidade, é só um ou outro que tem. Deixa eu te dizer uma coisa. O Jonas chega lá e começa a falar: viu, Deus vai destruir essa cidade aqui logo logo, vocês estão todos lascados. É quase que como ele dissesse assim: vocês estão perdidos já. Olha que pregação. Você acha que isso é uma pregação? Mas acontece que, junto com as palavras do Jonas, ia um poder que chegava aos ouvidos dos ninivitas. Esse é o poder do Espírito Santo, irmãos. Esse é um poder que é Ele quem tem. E ele flui através de quem? De um Jonas feito nós. Então, veja, é uma bobagem a gente ter medo do propósito que Deus tem na nossa vida. A gente tem uma história do tipo: olha, eu gosto mais desse ministério, eu nasci para isso, ou eu nasci para aquilo, isso eu não consigo outro. Eu posso testemunhar de mim mesmo. Então eu estava ali aprendendo alguma coisa na igreja e tive a oportunidade de começar a participar da escola bíblica, e não demorou muito para entender, para sentir que o que mais fluía em mim, aquilo que queimava dentro de mim, aquilo que eu até hoje entendo que é meu principal ministério, é o ministério do ensino. O ministério da palavra, né, não era o que queimava no meu coração. E, para ser sincero, se eu pudesse hoje fazer a minha vontade, não viria para esse ministério da palavra, eu ficaria, passo dia e noite, se necessário, ensinando a palavra de Deus. Mas acontece que os propósitos de Deus me fez chegar até aqui. E eu tive que ir entendendo isso, irmãos, conforme Ele foi me ensinando ao longo do caminho. Agora, é assim que Deus vai fazer, que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Então o Jonas dá essa palavra de qualquer jeito,
Mas o poder do Espírito Santo não foi de qualquer jeito. E ele chegou ao ouvido de cada um daqueles ninivitas, até do rei daquela cidade, e aquele povo creu. Creu que jeito? Porque o Jonas pregava bem? Não, ele creu porque o poder do Espírito Santo estava lá. E eles se arrependeram e Deus salvou a cidade, e o Jonas não gostou. Não, ele não gostou, ele não concordou. Então ele vai para um monte, nesse lugar que era bem quente, e fica ali esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Foi quando Deus, eu quero pedir que a irmã coloque de novo o versículo 6, foi quando Deus, irmãos, começou a tratar com ele. E é nesta parte que precisamos entender como Deus faz com cada um de nós também. Sabe, num dado momento da nossa vida, talvez seja este momento que você esteja vivendo agora. Talvez, por menos que pareça, você está exatamente no lugar onde Jonas estava esperando o que ia acontecer com aquela cidade. Esse lugar de espera que muitas vezes é o nosso lugar também, esperando para ver o que vai acontecer com a nossa família, esperando para ver o que vai acontecer com o nosso casamento, esperando para ver o que vai acontecer com os nossos filhos descrentes, esperando para ver o que vai acontecer com o nosso ministério, que parece que não está bom, esperando. E se há algo que esta palavra vem falar no nosso coração, é que Deus, Ele vai usar a boboreira, Ele vai usar o bicho, e Ele vai usar o vento quente. Então o Jonas está ali, e no primeiro momento, Deus fez nascer uma boboreira, uma planta alta, que fazia uma sombra. Comece a entender, meu irmão, minha irmã, que Deus faz isso comigo e faz isso com você também. Ele manda para você uma aboboreira. Sabe, é um cuidado de Deus. Um cuidado, chega a ser um mimo. Sabe aquela coisa que você não pode esperar e Deus faz nascer do nada? Olha o lugar que ele estava, nasceu do dia para a noite. Uma planta que fazia uma sombra deliciosa para ele. Então, assim, precisamos entender que Deus também nos dá, faz nascer sobre nós estas aboboreiras, estas coisas boas. E qual é o propósito dele em te dar uma boboreira? Só te agradar? Não, meus amados. Prestem atenção, é Deus te ensinando. Mas o Jonas passou o livro dele, ouvindo as lições de Deus, ora falando, ora desenhando. Jonas podia ter aprendido tudo o que ele tinha que aprender pela palavra, quando Deus disse, vai para lá porque eu tenho um propósito com você naquele lugar, pronto, palavra. Você acha que Deus sempre vai trabalhar na nossa vida através de aboboreiras, de bicho? Não. Em primeiríssimo lugar, Ele trabalha pela palavra, Ele quer ensinar a cada um de nós pela palavra, Ele sempre fala com jeito, Ele é manso, Ele é humilde de coração. É nele que encontramos descanso para as nossas almas. Por isso o Senhor Jesus diz, vem e aprendei de mim. Nós podemos aprender do Senhor Jesus através do quê? Da sua palavra. Mas muitas vezes acontece com a gente o que aconteceu com Jonas, ele não aprendeu com a palavra. Ele foi para fazer o contrário da palavra, e agora está lá um pé de abóbora sobre ele. É coisa boa? É. Então muita coisa boa que vem para a nossa vida, uma casa que Deus te deu, um carro novo que você pode comprar, um bem qualquer, sim, é Ele quem está dando.
Mas o que ele deseja através dessa boboreira que ele está te dando é que você pare para entender que, do modo como ele fez as coisas e perante tudo que estava acontecendo ali, ele tinha que entender assim: olha, eu passei por um aperto, eu fiz o que era contrário à vontade do Senhor, querendo ir para um lugar, Deus me pegou naquele peixe, naquela hora eu pensei que eu ia morrer, mas Deus ouviu a minha oração. Isso tudo era que tinha que chegar no coração de Jonas. Quando você ganha coisas boas, você tem que entender: olha o carinho que Deus tem comigo, eu fiz muita coisa errada, eu passei por muitas coisas, mas Deus é misericordioso comigo, Deus está cuidando de mim, Deus está me protegendo, Deus está me colocando sempre debaixo de uma sombra. Mas o Jonas não tinha esse coração. Jonas era do tipo que não percebia as coisas boas que Deus mandava para ele. Do tipo que muita gente é hoje, irmãos, não percebe que Deus tem colocado pessoas para te proteger, pessoas para fazer uma sombra sobre você. Deus tem te dado recursos que você nem poderia imaginar. Mas Jonas era do tipo que não percebia isso, ao contrário. O que aconteceu? Ele desenvolveu um sentimento de apego pela boboreira. Essa boboreira veio num dia e no outro dia ela vai embora. E a palavra diz: ele se alegrou em extremo. Por causa do quê? Por causa da aboboreira. E a gente muitas vezes é assim também. A gente se alegra demais por alguma coisa que veio do nada, veio rápido. Mas, amados, olha, muita coisa que vem rápido também vai embora rápido. E nós precisamos entender então que tantas coisas que nós recebemos, coisas que Deus deu para nós, também são coisas passageiras. Então, esse apego às coisas passageiras, ou seja, foi isso que Jonas demonstrou com a boboreira. E é isso que nós precisamos pensar. O que nós estamos mostrando para o Senhor através disto que Ele está nos dando? Amém? Então entenda, Deus está sempre querendo te ensinar alguma coisa. Amém? Quando Deus fez o povo passar pelo deserto, é por quê? Foi por quê? Foi porque Ele queria ver o povo sofrer? Não. Foi porque, amados, para uma coisa muito boa que viria depois, vinha o deserto antes, e o Senhor fala lá em Deuteronômio: é para te provar, é para saber o que é que está no teu coração, se você guardarias os meus mandamentos ou não. E você quer saber se aquele povo tivesse guardado os mandamentos do Senhor, tivesse compreendido pela palavra, se tivesse aprendido pela palavra o que Deus havia dado, eles não precisavam ter ficado 40 anos no deserto, e muitos deles não precisariam morrer daquele jeito. O caminho até a terra prometida nunca ia durar 40 anos. Percebam que os espias levaram 40 dias para ir e voltar. Então era só 20 dias para ir. Não precisava nem voltar. Já ia tomar posse de uma coisa boa. Mas o deserto provou como a boboreira, irmãos, que é uma coisa boa, também prova. E é por isso que no versículo seguinte, o que Deus mandou? O bicho. Deus ensina através das aboboreiras, Deus vai agora ensinar através do bicho. Porque Deus conhecia o coração de Jonas. O que eu acho mais incrível dessa história é que esse profeta, que é um cabeçudo, não um cabeçudo de tamanho assim, né? Porque daí tudo bem, cabeçudo de tamanho não tem problema, irmão. É cabeçudo de cabeça dura, cabeçudo de quem não aprende, esse daí que é o problema. Amém? Amém. Isso é muito importante. Jonas foi muito cabeçudo, passou o livro todo e não aprendeu nada. É incrível, uma decepção. Chega no fim, passou por tudo que passou e não aprendeu. Incrível, Deus querendo ensinar para ele. Aí tem que mandar um bicho. Entende, irmãos? Por que muitas vezes vêm os bichos? Por que tantas vezes a gente perde uma coisa de uma hora para outra?
Por que Deus toca numa coisa que é preciosa para nós? Deus enviou o bicho. E o que o bicho fez? No dia seguinte, logo cedo, ele feriu a boboreira e a boboreira secou. Quando Deus toca em alguma coisa nossa, não é porque Ele não gosta de você, não é porque Ele não te ama, é porque Ele sabe que você precisa aprender, Ele está interessado no teu coração. Então, cutuca um irmão aí para ele acordar e diz: é Deus te ensinando, rapaz. É Deus te ensinando. Cabeçudo. É Deus te ensinando, cabeção. Você pode receber esta palavra no teu coração, irmão, ou não. Mas você não pode olhar para esta palavra que está na tela e não perceber que Deus secou a boboreira do Jonas, para que ele aprendesse que Deus sempre está no controle de tudo. Amém? Toda vez que a gente dá mais importância para coisas do que para pessoas, isso é ruim, porque para que a gente aprenda, Deus muitas vezes tem que mandar o quê? O bicho. Então, irmãos, veja, será que a gente precisa de um bicho igual o profeta precisou de um bicho para compreender que o amor de Deus, a compaixão do Senhor sobre aquelas pessoas era mais importante que tudo? Você já imaginou se o Jonas, logo no dos primeiros versículos ali do seu livro, quando Deus mandou ele ir para Nínive, ele tivesse ido mesmo? E ele tivesse chegado lá e compreendido que era Deus quem estava conduzindo a vida dele? E ele pregando lá, do jeito que ele pregasse, e a cidade se convertia, e depois ele só sentava debaixo dessa sombra para dizer: glórias a Deus, eu nunca imaginei, não poderia imaginar que Deus ia me usar de uma forma tão tremenda assim. Então, era para ser desse jeito, mas não foi, porque o cabeção estava toda hora querendo a coisa diferente. E isso acontece com tanta gente, irmãos. Isso acontece com tanta gente. Eu não sei o chamado que Deus tem na sua vida, mas certamente Ele tem um propósito para você, que quando você descobre, as coisas começam a cooperar para o bem. Romanos 8:28. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão alinhados com o seu propósito. Então não adianta você só amar a Deus, querer participar da obra dEle, ouvir a sua palavra, louvar, dar glória a Deus. Talvez você seja um ofertante, talvez você seja um dizimista, talvez você esteja ajudando pessoas, mas se você não estiver alinhado com o propósito dEle, as coisas não cooperam para o teu bem. É aí que começa a enroscar. É aí onde que vem o bicho na sua boboreira. E vamos no outro versículo para encerrar, no versículo 8. Olha o que diz: e aconteceu que aparecendo o sol apareceu, ele aparecia mesmo. O sol é normal. Muitos dias na nossa vida, irmãos, são dias normais. Dias que vão acontecer exatamente o que é para acontecer, é a rotina. É você trabalhando, é você encontrando com pessoas, é você saindo de um lugar e indo para outro. Amém, mas nesse dia, naquele momento, Deus mandou esse vento calmoso, que você já sabe. É que fala calmo, dá a impressão que é coisa boa, mas não é. Calmo ali era um vento quente, é vento para queimar. Vento que, se não tivesse o vento, era melhor. O sol já bastava, mas veio o vento. É o vento do Piauí. É a areia das praias do Piauí. Que aquilo é vento mesmo, mas é um vento que machuca tudo, irmão. O negócio, você já foi? Tem praia lá que é complicado, né, Jordano? Tem as boas também, né? Muito bem. Aí esse sol que veio, junto com o vento que Deus mandou, feriu a cabeça do Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem em cima disso que o Jonas falou, essa bobagem que ele falou, essa besteira. E por que eu digo que é besteira?
Você acha que ele queria morrer mesmo? Se ele quisesse morrer mesmo, quando estava lá no ventre do peixe, irmão, era deixar do jeito que estava. Mas lá não, lá dias antes, desesperado, ele orava no ventre do peixe dizendo: Senhor, me salva. É ou não é? É ou não é? Não foi assim? E agora? Eu quero morrer. Ele está pensando que Deus vai se comover com essas palavrinhas mal palavreadas? Não, irmão. Deus não é como pessoas. Deus sempre sabe o que está no teu coração. Amém? Deus sempre vai te dar todos os recursos que você precisa para estar alinhado com os propósitos dele. Você crê? Então, quando Deus mandar para você, e eu creio pelo poder desta palavra, que sobre esta igreja, Deus está estendendo as mãos e derramando bênçãos aboboreiras sobre a vida de cada um de nós. Então presta atenção, a aboboreira vai surgir. Quem crê, irmãos, profeticamente, diga: eu creio. Sim, porque nós precisamos. O sol está quente, o negócio está difícil, está complicado, está tudo do jeito que a gente não quer, está tudo torto, tudo estranho, tudo esquisito. Você ali, na obra do Senhor, se esforçando. Não, tem célula, eu vou na célula. Não tem culto, eu vou no culto. Mas acho que não vai adiantar nada. Não, mas o meu Senhor está lá. Mas aquele pastor, não, deixa esse pastor para lá, vamos aqui, o Senhor está nesse lugar. Você se esforçando, e Deus manda uma boboreira. Eu profetizo isso, em nome do Senhor Jesus. Mas a hora que essa boboreira chegar, meus irmãos, entenda assim. Pensa, eu resisti muito. Eu não tinha coragem de fazer, de participar, de estar na obra do Senhor. Não, eu não tinha essa coragem. Eu achava que isso não era para mim. Mas olha para essa boboreira, olha como Deus está cuidando de você, olha como Deus, eu acho incrível, Deus não desistia do Jonas. Irmãos, olha o que Deus faz para você entender. Sabe, Deus já poderia ter desistido de mim muitas vezes, quando nas minhas bobagens, eu digo: é melhor morrer. Eu não falo assim, mas eu falo muitas vezes o seguinte: Senhor, é isso mesmo, será que esse chamado é para mim mesmo, Senhor? Eu não sei, Senhor, podia estar dando aula, não podia estar não sei o quê, não podia estar sentado num banco, não podia estar quietinho num canto, eu ia te louvar do mesmo jeito. Sim, eu ia continuar na tua presença, Senhor. Não quero fugir da tua presença, eu só não quero ser pastor. Eu só não quero ter que, sabe, estar para lá e para cá, ouvindo um, ouvindo o outro e tal. Mas, irmãos, aí vem as aboboreiras. Sabe, eu posso testemunhar isso. Quando Deus me deu esta casa, isso aí é um baita de um pé de abóbora. Porque nós saímos de uma pobreza extrema, irmãos. De verdade, não estou floreando. Nós sempre pagamos aluguel. Naquele tempo não tinha financiamento de casa própria. Eu trabalhava para caramba. A Vânia trabalhava também. E nós ali na Vila Renato. A obra lá, vou falar para você, era uma nenevência que eu vou dizer uma coisa, irmão, era complicado o negócio. Quantos domingos a gente não voltou de lá chorando, porque parecia que não dava em nada. Mas quando Deus deu essa boboreira para nós, ao invés da gente se apegar nela, eu não estou falando isso para minha glória, meus amados, é só um testemunho, é um testemunho verdadeiro, que tanta gente aqui acompanhou de perto essa nossa história. Casa com piscina, mas nunca tive nem bacia para tomar banho. Se eu quisesse piscina na minha casa, tinha que ser no tanque. E depois que eu cresci, nem cabia mais. Irmão, de verdade. Churrasqueira, irmão, era broco. Você me entende? Broco. 2 brocos assim, mais 2 assim, o carvão no meio.
Pau no colchão duro, né? A 100, né? Aí vem para cá, tinha uma churrasqueira pronta. Sabe, no primeiro dia que a gente estava debaixo do pé de abóbora ali, irmão, a gente ficava olhando para aquilo tudo e falava, meu Deus, mas o Senhor deu isso para nós mesmo? Será que não vai acontecer alguma coisa? A gente tinha medo do bicho. Mas o bicho não apareceu, glórias a Deus. O bicho não apareceu. Porque, irmãos, o sentimento que Jonas deveria ter é de gratidão, não é? Mas o que ele mostrou? Ele mostrou um egoísmo. Ele mostrou que aquele pé de abóbora era todo dele. Esse é o meu pé de abóbora. E ele se envolveu tanto, se apegou tanto com aquele maldito pé de abóbora que Deus teve que tirar dele. Porque senão ele ia ficar ali. O rapaz ia passar o resto da vida dele debaixo daquele pé de abóbora. Então, quando Deus deu essa casa para a gente, era difícil. Nos fins de semana, a gente largava tudo aqui e ia para Santo André, para São Paulo, né? Era divisa lá. Valeu a pena, irmãos, porque o bicho não veio. E o bicho também não vai ser necessário na tua vida, amém? Pode ficar de pé, recebe, glórias a Deus. O que você orou no ventre do peixe, há de ser o caminho para o qual o Senhor está te colocando até o fim dos seus dias, em nome do Senhor Jesus. Você não foi chamado por Deus para ficar chorando debaixo de um pé de abóbora, porque perdeu isso, porque perdeu aquilo, porque do mesmo jeito que aquilo veio e foi, tantas coisas são tão passageiras na nossa vida. As coisas vão passar, mas as pessoas não. Irmão, nós não podemos ter mais compaixão, mais apego por um carro, por uma casa, por uma empresa, do que por pessoas. Quanta gente briga com o filho porque ele mexeu não sei o que da casa. Irmãos, vamos pensar direito nisso. Não dá para entrar com muitos detalhes agora não, mas entenda, teu filho é mais importante do que a casa que você tem. E Deus está cuidando de vocês, sabe? Deus pode te mandar muitas aboboreiras, e eu, em nome do Senhor Jesus, eu creio que isso vai acontecer. Mas nunca se esqueça das pessoas que Ele colocou ao teu redor. Apegue-se a elas, faça por elas. E quando você faz assim, você está fazendo por você, porque o que você pode entregar para elas é exatamente o que elas estão precisando. Mas o que você está precisando, quem te entrega é o Senhor. Amém? Então vamos orar agora. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pessoas são mais importantes do que coisas. É por isso que Deus, tendo todo o controle, Ele está sempre pensando em você. Ele está sempre te chamando, Ele está sempre fazendo questão de te mostrar um caminho, porque Ele sabe que você no caminho dEle será abençoado. O desejo do Senhor não é te pôr no deserto para morrer lá, mas para passar rapidamente por Ele para chegar na terra prometida. O Senhor não te dá uma boboreira hoje para arrancar de você amanhã, mas Ele faz isso quando você precisa aprender de alguma forma, irmão, e... me desculpa, não quero nem usar mais o termo cabeção, mas já usando, né, fazer o quê? Que demora demais para aprender, irmãos. As coisas vão acontecendo. As situações difíceis, elas vão surgindo do nada, irmãos. É um bicho que chega, e você não sabe como esse trem desse bicho chegou ali, mas acredite, você está enganado muitas vezes quando você fala, o diabo tocou nessa minha coisa aqui, né? O diabo está tocando em mim, irmãos, compreenda de uma vez por todas, irmãos,
Compreendam de uma vez por todas, irmãos. Muitas vezes é o Senhor quem está enviando o bicho. E Ele não está fazendo isso para você se perder, não. Tudo que Ele quer é que você aprenda a ser alguém mais forte. Ele quer que você aprenda com Ele, que todos os teus desafios serão vencidos porque Ele está contigo. E se você acha que esse sol vai queimar teu cucuruco e você vai ficar parado ali, não. O Senhor está vendo onde você está. Amém? Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai amado nosso, tantos de nós aqui, Senhor, recebendo esta palavra, assim como muitos que a ouvirão posteriormente, passam pelos momentos, têm os sentimentos e também estão no lugar onde Jonas estava, sem compreender que o Senhor tem um propósito sobre a vida deles, e que o Senhor ensina pela Tua palavra, que muitas vezes é como aconteceu com Elias naquela caverna. Deus, o Senhor, não estava na tempestade, não estava no barulho, na forte ventania, mas o Senhor estava naquelas suaves palavras. Então nós recebemos esta palavra, a palavra desta noite, Pai, nós recebemos como suaves palavras para a nossa vida, para que a gente saia logo dos embaraços, para que a gente entenda que vale a pena caminhar nos teus propósitos, que nossa vida não precisa ser marcada por tempestades, por peixes, que a nossa vida, ela pode ser útil nas tuas mãos, quando nós compreendemos que o Senhor deseja usar a nossa vida, não somente para recebermos coisas, mas para salvar vidas, para sermos bons, para que nós possamos influenciar outras pessoas, para que a nossa vida, Senhor, seja luz neste mundo, mostrando um caminho, seja sal, fazendo a diferença, Senhor, dando sabor. Oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizei em cima, sobre a Tua palavra, que tantos irmãos aqui estarão recebendo aboboreiras, que o Senhor vai mandar nos próximos dias. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir, Deus querido, que isto seja assim na vida de todo aquele que aqui está e crê nesta palavra. Sobretudo, eu peço o Teu poder, Tua graça sobre cada um de nós, para que possamos reconhecer os Teus cuidados, o Teu carinho, a Tua proteção, Senhor, a segurança que só encontramos no Senhor, que possamos compreender, Deus querido, que estas bênçãos que vamos receber, elas vêm porque está no Teu coração, para nos ensinar, e que assim nós possamos aprender com as coisas boas que o Senhor nos dá. Então os bichos não serão necessários. Eu quero orar também por todo aquele, Deus querido, que está sentindo que na área da saúde,
que na área do trabalho, que os bichos, Senhor, estão ali, estão sendo vistos. É perceptível que tem um bicho ali, Senhor, na saúde, no trabalho, nos relacionamentos, no ministério, na fé, Pai, nos sentimentos. Então eu quero orar, Senhor, para que esses bichos sejam removidos, porque o meu irmão já está aprendendo com a Tua palavra. Os bichos não são mais necessários. Então, em nome do Senhor Jesus, peço agora, Deus querido, que o Senhor toque na vida de cada um que está presente aqui nessa noite. E pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, venha tocar, Senhor, neste corpo, nos ossos, no sangue, na pele, nas artérias, na medula, Senhor, da cabeça à planta dos pés, o Senhor remova todo bicho que foi necessário para o meu irmão aprender, e aquele que está aqui nesta noite possa desfrutar, Senhor, de tudo que coopera para o bem dos que estão alinhados com o Teu propósito. Esse é o desejo, Senhor, do meu coração, e assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos que creram, que receberam esta palavra, digam todos a uma só voz, em amém. Vamos aplaudir este nome, aleluia, oh nome poderoso, o nome glorioso, o nome que tem poder e que está sobre nós, aleluias, glórias a Deus.